Gostei imenso do blog, achei que estava super interessante Boa. e sobretudo os comentários, os comentários dos pais, percebe-se que fazia falta, porque há de facto ali muita gente que está sozinha, não é? Muito sozinha. Sim, sim, e foi isso que eu também senti quando soube da dislexia da Francisca, foi isso, senti que havia imensa informação técnica, mas era difícil saber como é que é o dia-a-dia, como é que nós gerimos isso no nosso dia-a-dia, com uma profissão muito intensa, como é que fazemos? E eu, entretanto, vi o seu post no Facebook e achei espetacular, porque achei que poderia ser um exemplo fantástico de motivação para os pais, para as crianças. Uma das coisas que eu fiz foi falar com a Francisca, e porque eu tenho os seus livros todos, estou a ler este Sim. agora, Ah, e uma das coisas que eu fiz foi dizer à Francisca, ó Francisca, a Isabel escreve estes livros enormes e que eu adoro, porque eu gosto muito destas histórias dos reis e das rainhas e daquela época, e é disléxica, e o que eu sinto nisto é que isto é um tema muito escondido. Pronto, é difícil as pessoas dizerem eu sou disléxico, e isso é bom, ou isso permitiu-me chegar onde eu estou. eu acho que há graus, por exemplo, eu nunca tive dificuldade em ler, pois eu tive a sensação que para mim as palavras eram desenhos à vista. Ou seja, como pedirem à Patrícia para desenhar uma maçã ou uma paisagem. Eu tentava fazer uma coisa parecida, mas eu não percebia muito bem o valor das letras, nem das sílabas, nem nada. Depois trocava os Bs pelos Ds, fazia. E eu lembro-me que começava-se a escrever com caneta tinta permanente na primeira classe e eu esborratava imenso. E a minha mãe foi lá pedir se eu não podia escrever com lápis. E depois são estas intervenções das mães, super bem intencionadas, mas depois eu era a única a escrever com lápis e os outros escreviam com caneta de tinta permanente. Portanto, sendo uma solução para um problema, não era uma solução, porque eu continuava a sentir essa diferença. Como é que a Isabel descobriu que era disléxica? Então, eu não descobri, eu descobri que eu sou uma de 8 e tinha tido 6 irmãos na mesma escola e sem problemas nenhuns. E depois eu comecei a fazer imensos erros de ortografia e a ter imensa dificuldade. A minha mãe, primeiro, convenceu-se que era porque, e se calhar não ajudou, tinha acabado de mudar o método e estavam a ensinar nessa altura, estamos a falar em 66, quando eu entro para o primeiro ano, estava-se a ensinar pelo método global. E a minha mãe achou, isto não está a funcionar com ela, e lembro-me que me tentou ensinar pela cartilha João de Deus para me ajudar. A sensação que eu tinha é que eu acho que isto depois eu era muito uma criança nervosa, muito ansiosa, com muito medo muito desejo de agradar e muito sensível a ser castigada ou repreendida. E depois a minha mãe é que reparou e que achou, e levou-me na altura a uma psicóloga e fizeram-me uns testes e disseram, quando eu estava no quarto ano, portanto na quarta classe, que eu tinha dislexia. E para mim, isto foi super importante o diagnóstico, porque foi alguém a dizer, não, tu és esperta, tu és inteligente, tu percebes, tens este problema e isto trata-se. Só que lembro-me disso horrível, porque a diretora da escola entrou na turma e disse à professora, à frente dos meninos todos, então agora a preguiça tem outro nome, como afinal isto não adiantou nada o diagnóstico, porque afinal ela está-me a chamar os mesmos nomes que chamava. Portanto, eu acho que contagia a ideia que o professor faz do aluno, contagia os outros alunos. Patrícia, eu entrei numa loja e estava lá uma senhora que eu olhei, da minha idade, e ela conheceu-me a mim e disse, mãe, andámos juntas na escola do primeiro ao quinto ano, e eu não me lembrava dela.
E ela diz, eu gosto muito dos teus livros, e eu digo à minha filha, olha que nós não dávamos nada por ela. E repetia-me isto incesantemente, eu assim, então o que é que quero que eu lhe responda? Eu não gostava da escola e tinha sempre este desespero, que era entregar um teste e vir e no ditado ter 20 erros, e pronto. Depois, nessa altura, a minha mãe arranjou uma explicadora para ir a casa, para me ajudar. Foi uma pessoa que me estava todo o tempo a dar uma atenção de 1 para 1. E essa atenção de 1 para 1 valorizou-me imenso. E eu senti-me valorizada aos olhos de uma pessoa que não me estava a olhar pelo problema, mas pelo que eu tinha de bom, e não, a escola parecia que tinha posto o foco todo no meu problema. E esta que era supostamente até estava para me ajudar a resolver o problema, mas estava-me a ajudar a olhar para mim própria e dizia-me, não, você é tão esperta que isto conseguiu, aquela valorização Tão muito bom. boa. Isso marcou a Isabel, essa infância e essa, entre aspas, o erro que teve sempre ali presente, e essa ideia da escola? Ou acha que conseguiu ultrapassar isso? Não foi uma coisa que tenha tido um impacto negativo na sua vida? Não, acho que teve um impacto negativo. Acho que teve um impacto muito negativo. Acho que me fez insegura, fez-me mais ansiosa, tornou, tornou mais visível em casa a minha diferença Passou. face aos outros. Acho que fez. E acho que felizmente eu tinha um impulso, eu acho que um impulso muito natural, muito meu, de andar para a frente. E tinha também pais, sobretudo uma mãe, que para o bom e para o mau, porque também há um lado mau, nós temos que nos fazer à vida com os talentos que temos, e às vezes nós olhando para trás, houve momentos em que eu me senti pouco acolhida, pouco compreendida, mas acredito que tenha tido algum valor nessa capacidade de persistir. E por isso eu acho que me marcou e foi uma luta muito grande. O que é que a Isabel, nesse caminho todo, o que é que mais a ajudou? Se pensar numa única coisa, eu sei que isto não é só uma única coisa, porque no fundo isto é um contexto, há muitos intervenientes aqui, seja os pais, os professores, os terapeutas, mas se pensar o que mais a ajudou a dar este salto e hoje ser uma jornalista conceituada e uma escritora fantástica, o que é que vem à primeira coisa à cabeça? Livrar-me do rótulo. Livrar-me do rótulo eu acho que era importante. Em termos práticos, a máquina de escrever. A máquina de escrever. Uhum. Porque uma das coisas que eu fazia era não ter a noção do valor das letras, de cada letra dentro de uma palavra. E o teclado obrigou-me não só a escrever um bocadinho mais devagar, mesmo assim escrevo muito depressa, mas a escrever um bocadinho mais devagar, o que me obrigou o pensamento, se calhar, a desacelerar também e a acompanhar o ritmo do teclado, como a individualizar as letras. E a Isabel ainda troca, ainda sente algumas questões relacionadas com a dislexia, a nível, por exemplo, de trocar as letras, ou uma das coisas que eu sinto na Francisca, isto é sempre muito trabalhado, achei engraçado falar na troca dos Bs pelos Ds, que é uma das nossas maiores lutas, e a Francisca, quando está cansada, imediatamente troca as letras, imediatamente, é automático, porque o esforço também que ela faz, e que eu sinto que ela faz para escrever bem, não é comparável a uma criança sem dislexia. Portanto, o cansaço imediatamente gera essa troca. Isso acontece com letras, acontece às vezes com as contas, portanto o cansaço tem aqui um impacto muito grande. Sente isso ou não? Eu hoje em dia ainda sinto muito em duas áreas. Uma é tudo que seja os pairs, sabe? Perverso, preverso,
esse género de coisas demora. Se eu tiver a ler um texto e quiser pegar numa palavra para pôr no Google, imagine, e eu li a palavra e seja ela qual for, mas se for um bocadinho mais difícil, e depois fecho essa página, imagine, no computador e vou para o Google e ponho a palavra e eu não consigo escrevê-la. E então tenho que voltar à original e olho outra vez para a palavra. Imagine, McCann, ainda ontem estava com os Cs, a McCann, como é que se escreve? E eu estou a olhar e eu vejo aquilo, e aquilo está bem, e eu sei, é MC, é não sei o quê. E passado um segundo, aquilo não registrou. Irrita-me, e vou para trás e vou para a frente, e depois só acabo por escrever, e uma vez escrita, depois olho para o papel. Depois eu tive um filho assim, não é? E portanto já vi como adulta como é que era com o Francisco. E eu tenho 2 filhos com uma diferença de 2 anos e picos. E enquanto a minha filha Ana, aos 4 anos, lia, sem ninguém fazer nada, eu via que o cérebro do Francisco não conseguia ver a palavra como um todo. E eu via que havia diferenças, o que uma fazia com tanta facilidade e tanta naturalidade, o outro fazia com tanta dificuldade. Isto também teve uma pessoa que o ajudava, uma explicadora, e ela ajudou-me a mim imenso, porque é muito difícil não sermos impacientes. Eu tenho imensa dificuldade, porque ele é o primeiro filho. A pessoa já tem aquela coisa de querer que eles andem mais depressa, depois os outros a gente já sabe que eles chegam lá e dá. Querer apressar. Eu lembro do abanar pelos outros, não tenho orgulho nisto, mas estamos aqui a falar entre pais, lembro-me do abanar, do sacudir, a dizer, olha para lá, lê outra vez, faz não sei o quê, os ponteiros do relógio, olha para isto outra vez. E porque é de facto, e eu era uma vítima, eu sabia o que é que ele estava a passar e mesmo assim eu fiz. É porque temos muita dificuldade. Pois, e temos, quando já dominamos, temos muita dificuldade de ter aquela verdadeira memória do que é não dominar. E esta explicadora dizia-me assim: como é que quer que ele goste de ler se quando são palavras compridas, ele quando chega ao fim da palavra, ele já não se lembra do princípio da palavra? Portanto, mas mais uma vez esta pessoa também foi importantíssima para o Francisco em termos da valorização um a um. Como disléxica e como mãe de um disléxico, o que é que poderá ajudar os pais e estes miúdos neste caminho, não é? O que é que acha que pode ajudar mais? O que é que nós como pais devemos ter mais atenção? Para além da paciência, que eu noto isso perfeitamente, ou seja, eu digo à Francisca, tu és a minha professora da paciência e tenho-lhe a agradecer isso do fundo do coração, palavra de honra, porque acho que me ajuda imenso a tornar-me uma pessoa mais paciente, não é? Eu diria que era arranjar uma pessoa que não os pais para ajudar. Eu diria que é um vizinho, mesmo, eu não estou a dizer nem terapia, nem mais nada, estou a dizer os trabalhos de casa, todas essas coisas, uma vizinha de um andar que tem 16 anos e vem fazer os trabalhos de casa com ela e ganha algum dinheiro por isso. Eu acho que a sensação que eu tive como filha, mas também como mãe, e acho que o meu filho diria a mesma coisa, é que é muito duro este constante ser visto pelos nossos pais constantemente a falhar. E isso cria uma raiva e que depois somos mal criados, depois dizemos que não, e depois tiramos o lápis para o chão para interromper. É muito fácil contaminar depois toda a relação do dia a dia com aquele problema. E eu acho que se nós colarmos o nosso professor, a mãe,
e muito, para muita gente tem que ser, não é? Mas se pudermos criar esta distância, e depois não é preciso ser o que eles fazem, o que uma miúda de 10 anos faz para ficar bem aos olhos da vizinha de 16, que é gira e que tem pinta e que tem conversas muito não sei quê, se calhar é muito, para ela é muito importante ser vista e por outros olhos que não os nossos. Acho que acontece em todas as mães de crianças com problemas, e todas têm de uma maneira ou de outra, mas com problemas mais ligados à escola, o que acontece é que as mães tendem também a viver um bocadinho para aquele problema, não é? Todos os estudos dizem que as mães depois ficam muito fechadas também sobre esse problema. Sim, sim. E quando nós ficamos muito fechados e muito envolvidos, ele também passa a ser um problema maior, porque estamos ali a empenhar-nos, não é? Sim, e acabamos por não ter desculpe, acabamos por não ter o equilíbrio, não é? Porque eu acho que o difícil neste caminho é de facto nós podermos ajudar os nossos filhos, mas nós não podemos fazer por eles, portanto a escolha é deles, e eu sinto muitas vezes isso com a Francisca, e obrigar-me a sair deste mundo, porque a vida não é só dislexia, nem a Francisca é só dislexia, portanto há muitas outras coisas para nós fazermos, muitas coisas para eu fazer sem a Francisca, e eu acho que esse equilíbrio é extremamente importante e às vezes é difícil de se E conseguir. diga-me uma coisa, e em relação, agora passo eu a entrevistadora, diga-me só, e em relação aos seus outros filhos? É porque às vezes nós, o facto de um ter mais dificuldade leva-nos a ajudar mais, a dar mais atenção, e embora seja por um motivo que os outros não querem, quer dizer, Claro. os outros não querem com certeza ser disléxicos, mas a verdade é que há um benefício secundário que a Francisca se calhar tem em ter mais mãe do que os outros, ou como é que gera isso? Como é que gera? Assim, eu tenho 3 filhas, a Francisca é a mais nova, a mais velha tem 17 anos, a outra tem 14 e a Francisca tem 9. E a dislexia foi para nós um projeto de família, ou seja, isto acaba por ser uma questão que é acompanhada por todas nós, portanto eu, mesmo em relação ao blog, o blog foi engraçado porque eu senti muito, muito sozinha no início, e não tinha informação e nem sabia o que era a dislexia, nem o que havia de fazer. Tive exatamente uma terapeuta e tenho que me ajuda imenso e que é o nosso grande apoio, e como me senti sozinha, sempre adorei escrever, o que eu fazia era escrever para mim, no fundo que era para ver a evolução que nós já tínhamos feito e no fundo para passar um bocado para o papel aquilo que eu estava a sentir. Então a minha filha mais velha disse-me: "Oh mãe, mas porquê que tu não partilhas os teus textos para ajudar outros pais?" E eu disse: "Oh Maria, que disparate, vou agora fazer uma coisa dessas, não tenho nada esse perfil." Mas de facto comecei a pensar, mas eu senti-me tão sozinha, porque é que eu não é de conseguir tentar ajudar outras pessoas nesse caminho? Claro, claro. Eu tenho uma família monoparental e portanto falei com elas e disse: "O que é que vocês acham?" E a Maria disse-me: "Porquê é que não fazes um blog?" Fiquei a pensar naquilo e disse: "Mas o que é que vocês acham?" A Francisca principal, não é? Portanto, ela tinha que se sentir completamente identificada com este projeto, no sentido de ajudar outras crianças, e tinha que ser uma coisa de família. E, portanto, o blog nasceu assim, nasceu de um projeto de família, em que não é visto como algo que rouba tempo a alguém, porque, imagina, há uma que a Maria ajuda muito na parte do Instagram. A Madalena ajuda-me muitas vezes quando eu estou cansada a ter boosts de criatividade para ajudar a Francisca a aprender uma coisa qualquer, a cantar ou num jogo ou whatever. E, portanto, acho que nós tornámos a dislexia mais leve na nossa vida. Foi essa. Quando é que fizeram o diagnóstico da Francisca? A Francisca tinha 7 anos e meio, ela tem 9 anos. Portanto, mas foi com a entrada na escola, no fundo, no primeiro, segundo ano, é isso? Foi. Portanto, ela entrou, não lia tão bem como as irmãs
Mas eu sempre fui uma mãe muito, não sou uma mãe estressada, portanto eu achei que aquilo era o caminho normal dela, que era menos rápida que as irmãs, não tinha problema. E depois um dia a professora, mas fui sempre seguindo, e um dia a professora disse-me, olha, eu acho que a sua filha tem aqui alguma questão que tem que ser vista. E eu reconheço que nesse dia o meu chão tremeu, porque não estava minimamente à espera. É uma miúda super esperta, muito despachada, muito comunicativa. Há muito desconhecimento ainda do que é dislexia, principalmente nas escolas. Olha, Então, agradeço imenso, obrigadíssima muito e obrigada, vamos gostei imenso continuando desta em conversa. contato também e beijinhos Um para todos. beijinho, Isabela, obrigada. Beijo. Um beijinho, Obrigada. obrigada.